A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas do centro de uma metrópole brasileira, onde arranha-céus de vidro se misturavam a prédios antigos e decadentes, criando um contraste gritante entre o luxo e a precariedade. Era o tipo de cidade que pulsava com ambição e desigualdade, onde o trânsito caótico de carros importados disputava espaço com ônibus lotados e vendedores ambulantes. No bairro de classe média alta, perto de uma praça arborizada, ficava o condomínio elegante onde vivia Isabela, uma mulher de 28 anos, com sua barriga de 7 meses proeminente sob o vestido simples de algodão. Isabela havia crescido em uma família humilde nos subúrbios, filha de um mecânico e uma costureira que mal conseguiam pagar as contas. Mas o destino a levara para longe dali quando se casou com Ricardo, um empresário bem-sucedido de 45 anos, dono de uma rede de lojas de eletrônicos que se expandira rapidamente pela cidade. Ele era charmoso, com ternos caros e um sorriso que conquistava clientes e credores. No início, o casamento parecia um conto de fadas. Isabela deixou o emprego de recepcionista em uma clínica para se dedicar ao lar, sonhando com a família que construiriam. Agora, grávida de seu primeiro filho, ela se sentia vulnerável, mas esperançosa. A barriga crescia, e com ela, as dores nas costas e a fadiga que a faziam andar devagar pelas ruas. Naquela tarde chuvosa, Isabela saiu de casa para comprar remédios na farmácia da esquina. O ar úmido carregava o cheiro de asfalto molhado e pão fresco das padarias próximas. Ela apertou o casaco contra o corpo, sentindo o bebê chutar levemente, como se a incentivasse a continuar. Ricardo estava em uma reunião importante, como sempre, e ela não queria incomodá-lo. Caminhando pela calçada irregular, passou por um grupo de trabalhadores da construção civil que pausavam para fumar, seus uniformes sujos contrastando com os pedestres apressados em roupas de grife. Ao virar a esquina, avistou o carro de Ricardo estacionado em frente a um café chique, um daqueles lugares com mesas ao ar livre e clientes que pareciam saídos de revistas de moda. Seu coração acelerou. Ele dissera que estaria no escritório o dia todo. Curiosa, mas sem suspeitas, ela se aproximou, espiando pela vitrine embaçada pela chuva. Lá estava ele, rindo alto com uma mulher loira, de uns 30 anos, vestida com um conjunto justo e saltos altos que ecoavam no piso de mármore. A mulher era Vanessa, a amante de Ricardo, embora Isabela ainda não soubesse disso. Vanessa trabalhava como influenciadora digital, postando sobre viagens e luxos que Ricardo financiava em segredo. Isabela hesitou, mas o instinto a levou para dentro. O sino da porta tilintou, e o barulho chamou a atenção do casal. Ricardo congelou, o copo de café na mão, enquanto Vanessa ergueu uma sobrancelha, avaliando a intrusa com desdém. "Isabela, o que você faz aqui?" perguntou Ricardo, sua voz tensa, forçando um sorriso. Ele se levantou, ajustando a gravata, como se pudesse apagar a cena com um gesto. "Eu vim buscar remédios para o bebê. Vi seu carro e pensei em te dar um oi", respondeu ela, a voz suave, mas com um tremor que traía a confusão. Seus olhos foram para Vanessa, que permaneceu sentada, cruzando as pernas com elegância provocativa. "Quem é ela?" Ricardo pigarreou, olhando ao redor como se o café lotado pudesse engolir o constrangimento. "Ah, essa é Vanessa. Uma parceira de negócios. Estamos discutindo uma campanha para as lojas." Mas o tom dele soava falso, e Vanessa soltou uma risada baixa, quase zombeteira, que cortou o ar como uma lâmina. "Parceira de negócios? Que fofo!" disse Vanessa, inclinando a cabeça e olhando diretamente para a barriga de Isabela. "Você deve ser a esposa devotada. Parabéns pelo pacotinho aí." Sua voz era melosa, mas carregada de veneno, e ela gesticulou vagamente para o ventre de Isabela, como se fosse algo insignificante. Isabela sentiu o rosto corar, uma mistura de humilhação e raiva subindo pelo peito. Ela sabia das ausências prolongadas de Ricardo, das noites em que ele chegava cheirando a perfume alheio, mas sempre negava, culpando o estresse do trabalho. Agora, ali, na frente de todos, a verdade se desenhava cruel. "Ricardo, podemos conversar, sozinhos?"
Ela estendeu a mão suplicante, mas ele recuou um passo, os olhos nervosos. Vanessa se levantou então, aproximando-se com passos calculados, seus saltos clicando no chão. Ah, não precisa se apressar. Eu não mordo. Ainda. Ela parou perto de Isabela, perto demais, e com um movimento sutil, mas intencional, empurrou o ombro dela, fazendo-a cambalear ligeiramente contra a mesa. O copo de Ricardo tombou, derramando café quente no chão, e alguns clientes viraram a cabeça, murmurando. Isabela segurou a barriga instintivamente, o coração disparado pelo susto. "Para com isso!" exclamou Isabela, a voz embargada, lágrimas se formando nos olhos. A chuva lá fora intensificara, batendo nas janelas como um tambor de fundo para sua dor. Ricardo apenas observou imóvel, como se o espetáculo fosse inevitável. "Vanessa, vai com calma", murmurou ele, mas sem convicção, sem intervir de verdade. Era como se ele permitisse aquilo, como se a humilhação de Isabela fosse o preço para manter sua vida dupla intacta. Vanessa riu novamente, mais alto dessa vez, inclinando-se para sussurrar no ouvido de Isabela. "Você acha que ele te ama? Olha para você, toda inchada e cansada. Ele merece mais do que isso." As palavras acertaram como socos, ecoando as inseguranças que Isabela carregava há meses. O medo de não ser suficiente, o peso da gravidez solitária, as contas que Ricardo controlava com punho de ferro. Ela recuou, tropeçando na saída, o remédio esquecido na bolsa. Do lado de fora, a chuva a encharcou em segundos, misturando-se às lágrimas quentes em seu rosto. Pedestres passavam apressados, alheios à sua angústia, enquanto o trânsito rugia ao fundo. Isabela se encostou em um poste, respirando fundo, sentindo o bebê se agitar novamente. Como sua vida chegara a isso? Casada com um homem que a atraía abertamente, permitindo que outra a pisoteasse, como se ela fosse nada. Seus irmãos, tão distantes agora com suas vidas bem-sucedidas, pareciam um mundo à parte, mas naquele momento de desespero, uma faísca de determinação acendeu em seu peito. Ela não podia mais fingir que tudo estava bem. Enquanto isso, dentro do café, Ricardo e Vanessa voltaram a sentar, como se nada tivesse acontecido. "Ela vai superar", disse ele, forçando uma risada. Vanessa sorriu vitoriosa, mas no fundo ambos sabiam que as rachaduras estavam se abrindo. A cidade seguia seu ritmo impiedoso, mas para Isabela, aquele era o começo de uma tempestade muito maior. Isabela caminhou pelas ruas encharcadas, o guarda-chuva esquecido na bolsa, deixando que a chuva lavasse o sal das lágrimas. Seus pés doíam a cada passo na calçada irregular, e a barriga parecia mais pesada do que nunca, como se o bebê sentisse o peso da traição dela. A metrópole não parava. Buzinas impacientes ecoavam, vendedores ambulantes gritavam ofertas de guarda-chuvas baratos, e o cheiro de comida de rua misturava-se ao asfalto molhado. Ela pegou um ônibus lotado na parada próxima, apertando-se entre trabalhadores exaustos que voltavam do turno da tarde. Alguém cedeu o lugar murmurando um "cuida da barriga, moça", e Isabela sentou, as mãos trêmulas no colo, revivendo a cena no café uma e outra vez. Chegando em casa, no condomínio de fachada impecável, mas interior modesto, ela trancou a porta e desabou no sofá gasto. O apartamento era um reflexo do casamento. Móveis caros comprados no cartão de Ricardo, mas sem o calor de um lar de verdade. Fotos dela e dele sorriam das prateleiras, mas agora pareciam mentiras. O telefone vibrou na mesa de centro. Uma mensagem de Ricardo. "Volto tarde. Reunião esticou. Te amo. Te amo." As palavras a sufocaram, e ela atirou o celular no chão, o aparelho quicando no piso de cerâmica fria. A noite caiu devagar, com o som distante do trânsito e o gotejar da calha no telhado. Isabela preparou um chá fraco na cozinha pequena, o vapor embaçando a janela que dava para o estacionamento. Seus pensamentos voltaram aos irmãos. Lucas, o mais velho, CEO de uma empresa de tecnologia em uma cidade vizinha. Mateo, o do meio, gerenciando uma rede de logística no interior. E Gabriel, o caçula, à frente de uma startup de energias renováveis na capital. Eles haviam saído da pobreza juntos,
após a morte dos pais em um acidente de carro 10 anos antes. Isabela era a princesinha da família, a que eles protegeram, pagando sua faculdade e ajudando no casamento. Mas desde que se casara com Ricardo, as visitas rarearam. "Você tá bem agora, mana. Aproveita a vida boa", dissera Lucas na última ligação, há meses. Ela pegou o telefone novamente, os dedos pairando sobre o nome de Lucas. Queria contar tudo, mas o orgulho a impediu. Em vez disso, ligou para a amiga Clara, que morava nos subúrbios em um conjunto habitacional apertado, onde as famílias se amontoavam em apartamentos de 2 quartos. Clara atendeu no segundo toque, a voz animada contrastando com o cansaço de Isabela. "Ei, Bela, tudo bem? Como tá o neném?" Isabela engoliu em seco, as palavras saindo aos tropeços. "Clara, eu vi o Ricardo com outra hoje, no café. Ela me humilhou na frente dele e ele nem se mexeu. Eu tô grávida, caramba, e ele deixa isso acontecer." O silêncio do outro lado foi pesado, interrompido apenas pelo barulho de crianças brincando ao fundo na casa de Clara. "Meu Deus, Isabela, vem pra cá agora, não fica sozinha com isso." Clara era enfermeira em um posto de saúde público, lidando diariamente com mulheres em situações piores. Maridos violentos, partos sem assistência, vidas destruídas pela indiferença. "Você não merece isso. Lembra da vez que a gente estava na favela, vendendo doces para ajudar a mãe? Você sempre foi forte. Não deixa esse canalha te quebrar." Isabela hesitou, mas a solidão venceu. Pegou um táxi. O dinheiro era curto. Ricardo controlava as finanças com rédeas curtas, alegando investimentos, e rumou para os subúrbios. O trajeto era um mergulho na realidade da cidade, das avenidas iluminadas do centro para as ruas esburacadas, onde postes de luz piscavam e cachorros vadios rondavam lixeiras transbordando. O táxi parou em frente ao prédio de Clara, um bloco de concreto cinza com grafites nas paredes e roupas estendidas nas varandas. O ar cheirava a feijão cozinhando e fumaça de churrasco improvisado. Clara a recebeu com um abraço apertado, puxando-a para dentro do apartamento bagunçado, mas acolhedor. 2 crianças corriam pela sala, e o marido de Clara, um pedreiro de mãos calejadas, acenou da cozinha. "Senta aí, Bela. Conta tudo devagar." Elas se instalaram no sofá apoído, com xícaras de café forte nas mãos. Isabela desabafou. As noites solitárias, as mentiras de Ricardo sobre viagens de negócios que na verdade eram escapadas com Vanessa, o ciúme que ele disfarçava com presentes caros. "Eu me sinto invisível, Clara, como se o bebê e eu fôssemos um peso para ele." Clara ouvia, os olhos marejados, apertando a mão da amiga. "Olha, eu vejo isso todo dia no posto. Mulheres como você, presas em casamentos tóxicos porque acham que não tem saída. Mas você tem família, tem força. Liga para os seus irmãos, eles te criaram, te botaram de pé. Não é vergonha pedir ajuda." As palavras ecoaram, e Isabela sentiu um aperto no peito. Seus irmãos, com suas vidas de sucesso, carros de luxo, ternos sob medida, reuniões em salas envidraçadas, pareciam de outro mundo. Mas e se eles soubessem? E se vissem o que Ricardo permitira? A raiva borbulhava agora, misturada à dor. "Eu não quero ser a coitadinha deles", murmurou ela. "Mas talvez eu precise." Enquanto isso, no apartamento de Ricardo, ele chegara tarde, o colarinho da camisa úmido de suor nervoso. Vanessa o esperava no quarto, reclinada na cama king size que comprara com o dinheiro dele. "Sua esposa é patética", disse ela rindo enquanto se aproximava para beijá-lo. "Deixou ela ir embora assim? Você é mole demais." Ricardo se serviu de uísque no bar improvisado, o líquido queimando a garganta. No fundo, uma culpa esmagadora o corroía. Ele amava Isabela, ou pelo menos o que ela representava. Estabilidade, uma família para ostentar. Mas Vanessa era o fogo, a adrenalina que sua vida de rotina não dava mais. "Ela não vai fazer nada", respondeu ele, mas sua voz tremia. A chuva cessara lá fora, deixando um silêncio opressivo na metrópole adormecida. De volta ao subúrbio, Isabela adormeceu no sofá de Clara, o celular ao lado. No sonho,
via os irmãos descendo de carros reluzentes, como heróis de um filme que ela assistia na infância. Mas acordou com o sol fraco, filtrando pelas cortinas finas, o estômago revirando. Era hora de enfrentar a realidade. Pegou o telefone e discou para Lucas. Mano, preciso de você. Tá tudo desmoronando aqui. A voz dele, grave e protetora, veio do outro lado. O que houve, Isabela? Fala logo. E assim o fio que os unia começou a se retesar, puxando as engrenagens de uma vingança silenciosa, mas inevitável. A cidade acordava, alheia ao furacão que se formava nas sombras das desigualdades. Lucas atendeu a chamada, com a voz ainda rouca do sono matinal, o som de papéis sendo folheados ao fundo, sugerindo que ele já estava em sua rotina implacável. Isabela, fala direito. O que está acontecendo? Você está bem? O bebê? A preocupação genuína cortava o ar, como nas noites em que ele ficava acordado para acalmá-la depois de uma briga com os vizinhos nos subúrbios apertados onde cresceram. Isabela, ainda no sofá de Clara, apertou o telefone contra o ouvido, o cheiro de café fresco da cozinha misturando-se ao aroma de pão torrado que as crianças devoravam na mesa. Mano, o Ricardo. Ele tem uma amante. Eu vi eles juntos ontem, no centro. Ela me empurrou, me humilhou na frente de todo mundo, e ele só ficou olhando. Eu tô grávida, Lucas, e me sinto uma idiota por ter acreditado nele tanto tempo. As palavras saíam entrecortadas, o choro contido fazendo sua voz tremer. Clara, da cozinha, observava em silêncio, passando um pano no balcão para disfarçar a própria emoção. Do outro lado da linha, Lucas praguejou baixinho, o barulho de uma cadeira sendo arrastada ecoando. Ele estava em seu escritório envidraçado, em uma torre corporativa na cidade vizinha, onde o sol nascente banhava as mesas de aço polido e telas de computadores piscando com gráficos de ações. Aos 35 anos, com o cabelo curto e grisalho precoce, ele carregava o peso de ser o pilar da família desde os 20, quando assumira os irmãos após o acidente dos pais. Filho da puta, onde você tá agora? Fica aí e não volta para aquela casa. Eu ligo pros outros e a gente resolve isso. Não demorou meia hora para o grupo de família no WhatsApp explodir em mensagens. Mateu, o do meio, de 32 anos, respondeu primeiro de um canteiro de obras no interior, onde supervisionava a expansão de sua empresa de logística. Seu caminhão barulhento parou no acostamento de uma rodovia poeirenta, cercada por campos de cana-de-açúcar que se estendiam até o horizonte. Que merda é essa, Isabela? Me manda o endereço desse café. Eu pego o carro e vou aí agora. Sua voz, quando ligou em conferência, era grave, marcada pelo sotaque do interior, com as mãos ainda sujas de graxa de uma inspeção matinal. Gabriel, o caçula de 30, atendeu de uma reunião em um coworking space moderno na capital, rodeado por jovens empreendedores bebendo lattes em canecas de design. Sua startup de energias renováveis o mantinha sempre em movimento, entre painéis solares em fazendas remotas e pitches para investidores. Mana, respira. A gente tá com você. Esse cara acha que pode te tratar assim? Ele não sabe com quem se meteu. Os 3 irmãos, unidos pela memória de noites sem jantar e turnos extras para pagar as contas, formavam um escudo invisível que Isabela quase esquecera. Eles combinaram de se encontrar no apartamento de Clara à tarde, um plano improvisado que ignorava agendas lotadas. Isabela passou a manhã ajudando na casa, lavando louça e brincando com as crianças para distrair a mente. O subúrbio pulsava com vida cotidiana, mães levando filhos à escola pública a pé, sob o sol que secava as poças da chuva noturna, motos zigue-zagueando entre buracos na rua, e o som distante de um rádio tocando samba enredo de carnaval passado. Clara, ao lado dela, cortava cebolas para o almoço, os olhos inchados de tanto chorar junto. Seus irmãos vão te botar para cima, Bela. Eu vi isso no posto. Família é o que salva quando o mundo desaba. Ricardo, alheio ao furacão se formando, acordou no apartamento luxuoso com o celular vibrando incessantemente. Mensagens de Vanessa. Ontem foi hilário. Quando a gente viaja de novo? Ele sorriu, mas o estômago revirou ao lembrar da cena no café. Vestiu um terno cinza impecável,
ignorando a bagunça na cama, e desceu pelo elevador espelhado do condomínio, onde porteiros uniformizados o saudavam com reverências. No estacionamento subterrâneo, seu SUV preto reluzia sob as luzes fluorescentes, um símbolo de seu sucesso construído sobre empréstimos arriscados e parcerias duvidosas. Dirigiu para o escritório no centro, passando por viadutos engarrafados, onde camelôs vendiam capas de chuva baratas, o ar-condicionado abafando o caos lá fora. Enquanto isso, os irmãos chegavam ao subúrbio em uma caravana improvável. Lucas veio primeiro em seu Audi sedã, estacionando com cuidado na rua estreita para não raspar nas paredes grafitadas. Ele abraçou Isabela com força no portão, as mãos grandes envolvendo seus ombros frágeis. "Você tá pálida, mana. Comeu direito?" Mateus surgiu em seguida, descendo de uma picape robusta, poeira do interior ainda grudada nas botas. Seus olhos castanhos e intensos varreram o prédio como se procurasse ameaças. Gabriel foi o último, em um elétrico compacto e silencioso, trazendo uma sacola de lanches saudáveis de uma cafeteria orgânica. Trouxe suco natural para o bebê, nada de porcaria. Eles se reuniram na sala apertada de Clara, que preparara café e pão de queijo para disfarçar o desconforto do espaço modesto. O marido dela saíra para o trabalho, deixando as crianças com uma vizinha. Isabela sentou no sofá, a barriga proeminente ocupando espaço, e contou tudo novamente. As mentiras de Ricardo, o empurrão de Vanessa, a indiferença dele. "Eu me sinto suja, como se fosse culpada por não ter visto antes." Lágrimas escorreram, e Lucas limpou uma com o polegar, o rosto endurecido pela raiva contida. "Esse cara te comprou com promessas, mas a gente te criou melhor que isso", disse Mateu, batendo o punho na mesa de fórmica. "Lembra quando a gente trabalhava na oficina do pai? Eu e Lucas consertando carros até meia-noite para você ir para a escola. Ele não vai te pisotear." Gabriel, o mais calmo, pegou o telefone dela e acessou as mensagens antigas de Ricardo. "Olha isso. Ele te controla até no dinheiro. A gente vai investigar as finanças dele. Minha equipe tem contadores que podem fuçar sem deixar rastro." A conversa fluiu para planos concretos. Isabela ficaria com Clara por uns dias, enquanto eles confrontariam Ricardo. "Não com violência. A gente é melhor que isso", insistiu Lucas, mas com a força de sua rede. Advogados, contatos no banco, influência nos círculos empresariais. "Ele acha que é milionário? Vamos mostrar que tem donos de verdade atrás de você", murmurou Gabriel, os olhos brilhando com determinação. Pela primeira vez em meses, Isabela sentiu o peso aliviar, como se os irmãos trouxessem ar fresco para um quarto abafado. O bebê chutou e ela sorriu fracamente, tocando a barriga. "Obrigada. Eu estava perdida sem vocês." Do lado de fora, o sol do meio-dia aquecia as ruas, crianças jogando bola entre carros parados, vizinhos batendo papo nas escadas. Mas no apartamento, o ar carregava a promessa de mudança. Ricardo, em sua sala envidraçada no centro, assinava contratos sem saber que o castelo de cartas começava a tremer. Vanessa ligou, tagarelando sobre um jantar caro, mas ele desligou cedo, uma inquietação inexplicável apertando o peito. A metrópole seguia seu ritmo desigual, mas para a família de Isabela, o laço de sangue se fortalecia, pronto para virar o jogo. A tarde no subúrbio se arrastava sob um sol escaldante que secava as poças da chuva da noite anterior, transformando as ruas em um labirinto de asfalto rachado e calçadas irregulares. O ar carregava o cheiro de óleo quente de motos e fumaça de churrascos improvisados nas varandas dos prédios baixos, onde famílias se reuniam para o almoço tardio. No apartamento de Clara, o ventilador de teto rangia preguiçosamente, espalhando o aroma de arroz e feijão que borbulhava na panela. Isabela estava deitada no sofá, a mão protetora sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer como se respondesse à agitação que pairava no ar. Os irmãos haviam saído há 1 hora, prometendo voltar com novidades, mas o silêncio do celular a deixava ansiosa, o coração batendo em um ritmo irregular. Clara entrava e saía da cozinha, limpando o suor da testa com as costas da mão,
os cabelos presos em um coque prático. Eles vão dar um jeito, Bela. Seus manos são como tanques, devagar, mas esmagam tudo no caminho. Ela serviu um copo de suco de laranja gelado, feito com as frutas maduras do quintal comunitário, e sentou ao lado da amiga. Isabela sorriu fraco, mas os olhos vermelhos traíam a exaustão. Eu só quero que isso acabe sem mais dor. O bebê merece paz, não esse circo. Enquanto isso, no centro da metrópole, Lucas estacionava seu Audi em uma garagem subterrânea de um prédio comercial reluzente, o motor ronronando baixinho antes de silenciar. Ele ajustou o paletó sob medida, o rosto endurecido pela determinação, e subiu pelo elevador privativo até o 15º andar, onde ficava a sede das lojas de eletrônicos de Ricardo. O saguão era um contraste gritante com o subúrbio. Piso de granito polido, recepcionistas em uniformes impecáveis e paredes cobertas de telas exibindo promoções. Tenho uma reunião com o Sr. Ricardo, anunciou Lucas à atendente, a voz firme, sem dar espaço para perguntas. Ela assentiu, discando o ramal. E minutos depois, Ricardo apareceu na porta de sua sala, o sorriso comercial congelando ao reconhecer o cunhado. Lucas, que surpresa! O que te traz aqui? Ricardo estendeu a mão, mas Lucas a ignorou, entrando na sala ampla com vista para os arranha-céus. A decoração era ostentosa, mesa de mogno, quadros abstratos caros e uma garrafa de conhaque aberta na estante. Mateu e Gabriel esperavam do lado de fora, no carro de Lucas, coordenando por mensagens. Mateu checava contatos na logística para rastrear as viagens de negócios de Ricardo, enquanto Gabriel analisava extratos bancários hackeados legalmente por um amigo contador. Surpresa? Você acha que eu vim para bater papo? Lucas fechou a porta com um clique seco, os olhos fixos em Ricardo. Isabela me contou tudo, a amante, o café, o empurrão. Você deixou aquela vadia pisotear minha irmã grávida e ficou olhando como um covarde. As palavras saíram como tiros e Ricardo empalideceu, recuando para a cadeira de couro. O ar-condicionado zumbia, mas o suor brotava na testa dele, pingando no colarinho da camisa. É um mal-entendido, Lucas. Vanessa é só uma nunca amiga. Isabela exagerou. Eu amo sua irmã, juro. Ricardo gesticulou para o telefone na mesa, como se pudesse provar com uma ligação, mas sua voz tremia, revelando o pânico. Ele pensara que Isabela engoliria o silêncio, como sempre, mas os irmãos CEOs eram uma força que ele subestimara. Homens que construíram impérios do nada, lidando com crises maiores que adultérios baratos. Lucas se inclinou sobre a mesa, as veias saltando no pescoço. Amor? Você controla o dinheiro dela, some por dias e deixa ela sozinha com uma gravidez de risco. Meus contatos já estão fuçando suas contas. Aquelas parcerias com Vanessa, viagens pagas com o cartão da empresa, isso cheira a lavagem, Ricardo. E se eu apertar os botões certos, sua rede de lojas vira pó. Ele não gritava. Sua voz era baixa, controlada, como um executivo negociando uma fusão hostil. Ricardo engoliu em seco, os olhos correndo para a janela, onde o trânsito lá embaixo parecia um formigueiro caótico. Do lado de fora, Mateu recebeu uma mensagem de um informante, comprovantes de hotéis em resorts de luxo, faturas de joias para Vanessa, tudo debitado das contas conjugais. O cara tá afundado, murmurou ele para Gabriel, que dirigia agora em direção ao café do incidente. Vamos pegar a amante. Ela acha que é intocável? Gabriel assentiu, o elétrico deslizando pelas avenidas movimentadas, passando por feirantes, montando barracas de frutas frescas e pedestres, carregando sacolas de supermercados baratos. No café chique, Vanessa sorvia um latte com canela, postando stories no celular sobre sua rotina glamourosa, o sol filtrando pelas janelas altas e iluminando as mesas de madeira nobre. O lugar estava calmo àquela hora, com clientes lendo jornais ou trabalhando em laptops. O sino da porta tilintou, e ela ergueu os olhos, esperando Ricardo, mas viu dois homens altos se aproximando. Mateu, com sua postura de operário endurecido pelo sol do interior, e Gabriel, elegante em uma camisa social desabotoada, os olhos afiados como os de um analista de riscos. Vanessa, né? A parceira de negócios que adora empurrar grávidas.
Mateu parou na frente da mesa dela, a voz rouca ecoando no espaço. Vanessa congelou, o copo tremendo na mão, o rosto perdendo a cor artificial do maquiagem. Quem são vocês? Saiam daqui ou chamo a polícia. Mas sua bravata era fraca. Ela reconhecia o tipo. Homens que não recuavam. Gabriel sentou sem ser convidado, deslizando o celular pela mesa com uma foto de Isabela, sorrindo em uma foto de família antiga. Somos os irmãos dela. Aquela que você humilhou ontem. Sabe o que acontece com quem mexe na nossa mana? Você some dos holofotes. Seus posts, seus luxos, tudo financiado pelo marido dela. Estamos com advogados prontos para processar por difamação, assédio. E se você achar que é só isso, espere até perdermos a paciência. Ele falava calmamente, mas o tom carregava o peso de quem lidava com contratos milionários e disputas judiciais. Vanessa piscou, o desdém evaporando para pavor. Foi só uma brincadeira. Ricardo disse que ela era fraca, que não importava. As palavras escaparam traindo-a e Mateu riu sombriamente, batendo na mesa. Fraca? Ela carregou nossa família nas costas quando a gente perdeu os pais. Você é a fraca aqui, vivendo de migalhas de um canalha. Eles se levantaram, deixando-a ali, o café esfriando, enquanto saíam para o sol da rua, onde o burburinho de clientes voltava a encher o ar. De volta ao subúrbio, o celular de Isabela vibrou com uma chamada em vídeo dos irmãos. Ela atendeu, o rosto deles preenchendo a tela. Lucas no carro, Mateu e Gabriel ao lado. Mana, a gente confrontou o Ricardo. Ele tá suando frio. E a amante? Já sabe que pisou em ovos errados. Lucas explicou os detalhes, a voz protetora aquecendo o peito dela. Clara, espiando por cima do ombro, sorriu, servindo mais suco. Pela primeira vez, Isabela sentiu o controle voltar, não pela raiva, mas pela união que a família reacendia. Ricardo, sozinho na sala, desabou na cadeira, o conhaque queimando a garganta. A metrópole lá fora rugia, mas seu mundo encolhia, as rachaduras se alargando. No apartamento de Clara, o entardecer tingia as paredes de laranja e Isabela tocou a barriga, sussurrando para o bebê. Vamos ficar bem agora. O subúrbio seguia seu ritmo humilde, mas dentro daquele lar apertado, a resiliência florescera, transformando dor em força coletiva. O entardecer no subúrbio se estendia como uma manta alaranjada sobre os telhados irregulares, onde o sol poente lutava contra as nuvens que se acumulavam no horizonte, prometendo outra chuva fina para a noite. O ar ainda carregava o calor úmido do dia, misturado ao cheiro de terra molhada das poças remanescentes e ao som distante de uma bola quicando na rua, onde garotos esticavam o tempo antes do anoitecer. No apartamento de Clara, o ventilador continuava seu ronco monótono, espalhando o aroma de café requentado e do ensopado de legumes que borbulhava na cozinha. Isabela estava sentada à mesa de fórmica, o celular ainda quente na mão após a chamada dos irmãos. Os olhos fixos na tela apagada, como se pudesse reviver as palavras de Lucas ecoando em sua mente. Ele tá suando frio, mana. Isso acaba hoje. Clara se aproximou com uma travessa de pão de queijo dourado. Os cabelos soltos agora, caindo sobre os ombros cansados de um dia no posto de saúde. Come um pouco, Bela. Você e o bebê precisam de energia para essa montanha-russa. Ela sentou do outro lado, o rosto marcado por linhas de preocupação, mas com um brilho de orgulho nos olhos. Isabela pegou um pãozinho, mordendo devagar, o queijo derretido aquecendo a garganta seca. Pela primeira vez em dias, o estômago não revirava de ansiedade. Em vez disso, uma calma tensa se instalava, como a quietude antes de uma tempestade que se sabe inevitável. Eles sempre foram assim, Clara. Quando a gente era criança, no barraco perto da linha do trem, Lucas brigava com os valentões da rua por mim. Agora, com ternos e empresas, é a mesma proteção, só que maior. Enquanto isso, no centro da metrópole, o trânsito do fim de tarde transformava as avenidas em um rio de metal reluzente, com buzinas impacientes e o cheiro de escapamento se misturando ao vapor das lanchonetes de beira de estrada. Ricardo dirigia seu SUV preto pelas ruas engarrafadas, as mãos apertando o volante até os nós dos dedos embranquecerem.
O confronto com Lucas ainda queimava em sua mente. As acusações frias, os olhares que prometiam ruína financeira. Ele havia prometido a si mesmo que aquilo era só blefe, que Isabela voltaria rastejando, como nas brigas passadas. Mas o celular não parava de vibrar. Mensagens de fornecedores questionando pagamentos atrasados e uma de Vanessa, histérica. Seus cunhados me ameaçaram no café. Eles sabem de tudo. Arruma isso agora. Ele estacionou em uma rua lateral, perto de um bar de happy hour frequentado por executivos, o neon piscando cerveja gelada contra a fachada descascada. Desceu do carro, o terno amarrotado agora, e entrou no local escuro, onde o ar-condicionado gelado contrastava com o suor frio em sua nuca. Pediu um uísque duplo no balcão de madeira gasta, os copos tilintando ao fundo enquanto garçons corriam entre mesas lotadas de conversas sobre metas e bônus. Sentou em um banco alto, o gelo derretendo no líquido âmbar, e ligou para Isabela. O toque ecoou no vazio de sua cabeça, mas ela não atendeu. Em vez disso, uma mensagem chegou. Não volte para casa. Os meninos sabem de tudo. Acabou. As palavras o acertaram como um soco no estômago, e ele derrubou o copo, o uísque se espalhando pelo balcão em uma poça marrom. Vanessa, por sua vez, havia fugido do café como uma sombra, os saltos ecoando nas calçadas lotadas, enquanto corria para seu apartamento no bairro boêmio da cidade. Um loft moderno com paredes de tijolo aparente e janelas que davam para grafites coloridos e bares pulsantes. O lugar era pago com o cartão de Ricardo, cheio de roupas de grife penduradas em cabides cromados e maquiagens espalhadas na penteadeira de vidro. Ela trancou a porta, o coração disparado, e ligou para ele pela terceira vez. Ricardo, isso é loucura. Aqueles caras são CEOs de verdade, não brincadeira. Eles falaram de processos, de acabar com minha carreira online. Eu postei sobre nossas viagens. Tudo pode ser usado contra nós. Sua voz saía aguda, o pânico rompendo a fachada de confiança que cultivava nas redes sociais. Do outro lado, Ricardo murmurou algo incoerente. O barulho de uma sirene policial ao fundo na rua. Eu cuido disso, Van. Volta pro hotel, fica quieta. Mas ele sabia que era mentira. Os irmãos de Isabela não eram como ele, que construíra seu império em areia movediça de dívidas e favores. Lucas controlava uma tech que valia milhões com advogados que mastigavam concorrentes no café da manhã. Mateu tinha a logística que abastecia metade do estado, contatos na polícia rodoviária para rastrear qualquer escapada. Gabriel, com sua startup verde, conectava-se a investidores que podiam congelar contas com um e-mail. Ricardo sentiu o chão sumir, imaginando as lojas vazias, os credores batendo à porta, a vida de luxo evaporando como fumaça. No subúrbio, a noite caía devagar, as luzes dos postes piscando para a vida em um ritmo irregular, iluminando as ruas onde vizinhos se reuniam nas calçadas para fumar e trocar histórias do dia. Isabela e Clara caminhavam pelo quintal comunitário, um espaço apertado com grama irregular e brinquedos espalhados, o ar fresco trazendo o canto de grilos e o latido de cães distantes. Eu me sinto culpada por envolver vocês nisso, confessou Isabela, a mão na barriga, sentindo um chute suave que a ancorava à realidade. Ricardo não é mau no fundo, só perdido na própria ganância. Clara balançou a cabeça, o vento bagunçando seus cabelos. Perdido? Ele te deixou sozinha, Bela. No posto, eu vejo maridos assim todo dia. Prometem o mundo e entregam só dor. Mas você tem sorte. Família de verdade, não esse circo. O celular vibrou novamente. Dessa vez uma chamada de grupo. Os rostos dos irmãos preencheram a tela. Lucas no banco do passageiro de seu Audi, agora estacionado em uma praça central. Mateu ao volante de sua picape, o painel iluminado pelo GPS. Gabriel em seu elétrico, o fundo mostrando o brilho dos arranha-céus da capital. Mana, escuta, começou Lucas, a voz grave cortando o ruído do trânsito ao redor. A gente reuniu provas, extratos, e-mails, até depoimentos de funcionários que sabiam da amante. Ricardo tá isolado. Vanessa sumiu do mapa,
cancelou posts e tá pedindo para sumir da vida dele. Amanhã a gente vai até o condomínio. Desce de carro, mostra para ele quem manda na história. Isabela sentiu um arrepio, não de medo, mas de uma força nova brotando no peito, como raízes se firmando na terra árida. E eu? O que eu faço? Gabriel sorriu, o mais gentil dos três, ajustando os óculos no reflexo do para-brisa. Você fica forte, mana. A gente te leva para um lugar seguro, com médico particular para o bebê. Nada de voltar para aquele apartamento falso. Mateu grunhiu em aprovação, o sotaque do interior adicionando peso. Ele vai implorar perdão, mas a gente não perdoa quem pisa na família. A chamada terminou e Isabela guardou o telefone. O céu agora salpicado de estrelas entre as nuvens. Clara a abraçou pelo ombro, e elas voltaram para dentro, o apartamento iluminado por uma lâmpada fraca que piscava. Deitada na cama emprestada, Isabela ouviu o ronco distante de um trem passando pela linha férrea próxima, um som que a levava de volta à infância humilde, aos abraços dos irmãos nas noites frias. A dor ainda latejava, a traição, a humilhação no café, o peso da gravidez solitária, mas agora misturava-se a uma resiliência forjada no fogo da união. Ricardo, em seu bar solitário, pagava a conta com mãos trêmulas, o uísque não apagando o vazio. Vanessa, no loft escuro, deletava fotos antigas, o glamour se desfazendo como ilusão. A metrópole dormia inquieta, mas para Isabela, o amanhecer traria não só o confronto, mas o começo de uma vida reconstruída, ancorada no laço inquebrável da família. O bebê chutou mais forte, como se aprovasse, e ela sussurrou no escuro: "Vamos vencer isso juntos." A manhã despontou cinzenta sobre a metrópole, com o sol lutando para romper as nuvens carregadas que pairavam sobre os arranha-céus distantes, tingindo as ruas de um azul pálido e úmido. No subúrbio, o ar fresco trazia o cheiro de orvalho nas folhas das árvores minguadas ao longo das calçadas, misturado ao aroma de pão assando nas padarias que abriam cedo, atendendo trabalhadores apressados com sacos quentes de pão francês. Isabela acordou no sofá de Clara com um sobressalto, a barriga proeminente a forçando a se mexer devagar, como se carregasse não só uma vida, mas o peso de toda uma história reescrita. O bebê chutava ritmicamente, um lembrete vivo de que o futuro ainda pulsava, apesar da dor que latejava em seu peito como uma ferida aberta. Clara já estava na cozinha, o fogão chiando com a chaleira para um chá de ervas que acalmava os nervos. "Bom dia, guerreira. Seus irmãos ligaram cedo. Eles vêm te buscar em 1 hora. Preparada?" Sua voz era suave, mas carregada de uma força prática, forjada em turnos exaustivos no posto de saúde, onde via mulheres como Isabela renascerem de cinzas semelhantes. Isabela assentiu, passando as mãos no rosto inchado de sono e lágrimas antigas. "Sim, não vou mais me esconder. O bebê merece uma mãe que luta, não que foge." Ela se levantou, vestindo um suéter folgado sobre o vestido de gestante, e olhou pela janela para o quintal comunitário, onde crianças já corriam atrás de uma bola velha, suas risadas cortando o ar matinal como promessas de dias melhores. O celular vibrou com uma mensagem de Lucas. "Estamos a caminho. Fica forte, mana." Isabela sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso frágil, mas genuíno, que aqueceu o quarto apertado. Enquanto esperava, conversou com Clara sobre o depois. Talvez um apartamento pequeno nos subúrbios, perto da família, com um emprego de meio período em uma creche, algo que permitisse equilibrar a maternidade com a independência. "Eu não quero mais depender de ninguém que não me veja de verdade", disse ela, a voz ganhando firmeza. Clara apertou sua mão, os olhos marejados. "Você nunca dependeu, Bela. Só esqueceu por um tempo." No centro da cidade, o trânsito matinal começava a engrossar, com ônibus lotados despejando passageiros nas paradas sob viadutos grafitados, onde vendedores de café em copos plásticos gritavam ofertas. Ricardo acordara no sofá de seu escritório, o terno da véspera amarrotado e o gosto amargo de uísque rançoso na boca. A noite fora um tormento de ligações ignoradas e e-mails de advogados alertando sobre movimentações financeiras suspeitas. Vanessa havia sumido, bloqueando-o nas redes e enviando uma mensagem final: "Cuida da sua bagunça sozinho.
Não quero mais isso. Ele se arrastou até o banheiro de azulejos frios, jogando água no rosto, mas o reflexo no espelho o encarava de volta como um estranho, um homem que construíra um império de ilusões, agora desmoronando sob o peso da própria covardia. O celular tocou, e ele atendeu sem olhar a voz rouca. Alô? Era o porteiro do condomínio. Senhor Ricardo, tem 3 carros parando aqui na frente. Gente importante pedindo para falar com a senhora Isabela. O que eu faço? O coração dele parou. Ele correu para a janela da sala envidraçada, avistando a cena. Um Audi preto reluzente, uma picape de luxo com rodas cromadas e um elétrico compacto, todos alinhados na entrada elegante do condomínio, como sentinelas de um mundo que ele invejara em silêncio. Os irmãos desceram simultaneamente, ternos impecáveis contrastando com a postura protetora que carregavam como herança da infância pobre. Lucas liderou ajustando o paletó enquanto cruzava o lobby de mármore, ignorando os olhares curiosos dos moradores que saíam para o trabalho. Mateu e Gabriel flanqueavam, o primeiro com o maxilar cerrado, o segundo com uma pasta de documentos na mão. O elevador subiu em silêncio opressivo, e quando as portas se abriram no andar de Ricardo, eles bateram na porta do apartamento com uma autoridade que ecoou pelo corredor. Ricardo abriu pálido como um fantasma, os olhos saltando entre os 3. Vocês, o que querem? Isabela não está aqui. Não minta, Ricardo. Sabemos que ela voltou para pegar as coisas, rebateu Lucas, empurrando a porta e entrando sem convite. O apartamento, outrora um palco de ostentação com sofás de couro e quadros caros nas paredes, agora parecia vazio, como se a alma dele tivesse sido sugada. Mateu fechou a porta atrás deles, cruzando os braços musculosos. A gente veio terminar isso. Isabela contou tudo. As mentiras, o dinheiro desviado, a humilhação no café. Você deixou aquela mulher pisotear ela, grávida, como se fosse lixo. Nossa irmã não é isso. Ricardo recuou para a sala, as pernas trêmulas, sentando na beira do sofá. Eu errei, ok? Foi um deslize. Eu amo Isabela, o bebê. Posso consertar. Mas sua voz era patética, ecoando as desculpas vazias que ele dera a si mesmo por meses. Gabriel abriu a pasta, espalhando papéis na mesa de centro de vidro. Extratos bancários destacando transferências para Vanessa, contratos de hotéis em nome da empresa, até áudios de conversas comprometedoras obtidos de forma legal por contatos na tech de Lucas. Consertar? Suas dívidas somam milhões, Ricardo. Você usou o dinheiro do casamento para bancar a amante. Nossos advogados já entraram com o pedido de divórcio, bens divididos, pensão para o bebê e você fora do mapa. Mateu se aproximou, a voz grave como o ronco de um motor. Lembra quando a gente cresceu nos subúrbios, consertando carros para sobreviver? Isabela vendia artesanato na feira para pagar a escola. Você acha que pode comprar lealdade? A gente desce de carros de luxo agora, mas o sangue é o mesmo, e a gente protege o nosso. Ricardo baixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido prematuramente, o orgulho se dissolvendo em um mar de arrependimento. Por favor, não destruam tudo. Eu mudo. Enquanto isso, no subúrbio, um táxi parou em frente ao prédio de Clara, e Isabela desceu com uma mala pequena, o coração acelerado. Clara a abraçou forte na calçada, onde o sol agora rompia as nuvens, iluminando as roupas estendidas nas varandas vizinhas. Vai com Deus, Bela. Volta quando quiser. Essa casa é sua. Isabela assentiu, entrando no táxi que a levaria ao encontro dos irmãos no condomínio. O trajeto serpenteava pelas ruas contrastantes, dos becos apertados para as avenidas largas, passando por mercados onde feirantes arrumavam pilhas de frutas coloridas e trabalhadores carregavam ferramentas nos ombros. Chegando ao condomínio, ela avistou os carros de luxo ainda estacionados, uma multidão pequena de curiosos se formando na entrada. Subiu pelo elevador, as mãos suadas na barriga, e ao abrir a porta do apartamento, encontrou a cena. Os irmãos cercando Ricardo, que agora chorava abertamente, murmurando desculpas. Isabela parou na soleira, a silhueta contra a luz do corredor. Chega, Ricardo. Você me fez duvidar de mim mesma.
mas meus irmãos me lembraram quem eu sou. Sua voz era firme, sem ódio, apenas uma tristeza profunda que pedia espaço para curar. Ricardo se levantou, estendendo a mão trêmula. Isabela, me perdoa. Eu fui um idiota. Mas ela balançou a cabeça, os olhos encontrando os de Lucas, que assentiu em apoio. Não é perdão que você precisa, é aprender a ser homem de verdade. Assine os papéis e suma da nossa vida. Gabriel entregou a caneta e Ricardo, derrotado, rabiscou a assinatura, o som seco ecoando como o fim de uma era. Os irmãos a envolveram em um abraço coletivo na saída, descendo os carros de luxo com ela no meio. Um escudo vivo contra o mundo. No estacionamento, o sol batia forte agora, refletindo nos vidros polidos. — Pra onde agora, mana? — perguntou Mateu, abrindo a porta do Audi para ela. Isabela tocou a barriga, sentindo o bebê se acalmar. — Pra casa de verdade, com vocês. Eles partiram em comboio, deixando Ricardo sozinho no lobby, encarando o vazio. Dias depois, em um apartamento aconchegante nos subúrbios, financiado pelos irmãos, mas pago com o suor de Isabela, em um novo emprego como assistente em uma ONG para mães solteiras, ela olhava pela janela para as ruas vivas, onde crianças brincavam e vizinhos se ajudavam com compras. A gravidez avançava e as visitas dos irmãos enchiam o lugar de risadas e planos. Uma rede de apoio que curava feridas antigas. Ricardo, rebaixado a um emprego modesto em uma loja menor, lutava para reconstruir, tocado pela compaixão que Isabela lhe desejara em silêncio. Vanessa desaparecera nas sombras da cidade, um lembrete de que o luxo falso desaba fácil. Mas para Isabela, a transformação era real. Da humilhação à dignidade, da solidão à união, provando que a verdadeira riqueza estava nos laços que resistem às tempestades da metrópole impiedosa. O bebê nasceria em breve, sob o céu aberto de uma nova chance. A luz da manhã filtrava pelas cortinas de seda da suíte principal, tingindo o quarto de um dourado pálido, que contrastava com a expressão sombria de Isabela Montenegro. Aos 52 anos, ela era o epítome da elite paulistana, herdeira de um império de imóveis que se estendia por avenidas como a Faria Lima e bairros nobres como os Jardins. Mas naquela manhã de terça-feira chuvosa, o peso do mundo parecia esmagá-la. Sentada à escrivaninha de mogno importado, com pilhas de documentos espalhados como folhas secas de outono, Isabela segurava uma caneta Montblanc, o punho tremendo levemente. O relógio na parede marcava 7h45. Em 15 minutos, seu advogado chegaria para a assinatura final. A declaração de falência. O fim de tudo. Fora da janela, São Paulo acordava sob um céu cinzento. O ronco distante dos motores na Marginal Pinheiros, misturando-se ao tamborilar da chuva nas vidraças. A cidade, com suas torres de vidro e concreto, parecia indiferente ao drama pessoal de Isabela. Ela havia construído sua fortuna com astúcia e conexões, mas uma série de investimentos ruins em startups de tecnologia durante a pandemia, aliada a uma briga familiar pelo controle da empresa, a levara ao abismo. Seus filhos, já adultos e distantes, mal ligavam. O marido, falecido há uma década, deixara um vazio, que ela preenchera com um trabalho incessante. Agora sozinha, o orgulho que sempre a definira se misturava a um terror silencioso. — Como cheguei aqui? Murmurou para si mesma, os olhos fixos no papel à sua frente, onde linhas frias de texto jurídico selavam seu destino. Do corredor veio o som discreto de passos abafados. João, o mordomo, aproximou-se com uma bandeja de prata contendo o café da manhã habitual. Pão de queijo quentinho, frutas frescas de uma feira orgânica em Pinheiros e uma xícara de café preto forte, como ela gostava. Aos 58 anos, João era uma presença constante na mansão há 2 décadas, contratado logo após a morte do antigo mordomo. Negro, com pele marcada pelo sol de uma infância pobre na periferia de Diadema, ele carregava uma elegância quieta, vestindo de uniforme impecável de fraque e gravata. Seus cabelos grisalhos curtos e o bigode bem aparado davam-lhe um ar de dignidade serena, mas seus olhos castanhos observavam tudo com uma profundidade que poucos notavam. — Bom dia, senhora Isabela, disse ele em voz baixa,
colocando a bandeja sobre uma mesinha auxiliar. Sua pronúncia carregava o sotaque leve do interior de São Paulo, misturado ao ritmo pausado de quem crescera ouvindo sambas nas ruas de barro. O dia está úmido lá fora. Trouxe o jornal como sempre. Isabela ergueu o olhar, forçando um sorriso fraco. Obrigada, João. Deixe aí. Não estou com fome hoje. Sua voz, outrora autoritária em salas de reunião, agora soava frágil, como se o cansaço a tivesse esvaziado. Ela vestia um robe de caxemire cinza, os cabelos loiros desgrenhados, longe da imagem polida que exibia em jantares de gala no Fasano. João hesitou por um instante, os olhos percorrendo a bagunça de papéis. Ele não era de intrometer-se, mas 20 anos servindo a família Montenegro o haviam ensinado a ler as entrelinhas. Precisa de algo mais? O carro está pronto para o senhor advogado às 8 em ponto. Ele arrumou uma xícara, mas seu gesto era protetor, quase paternal. Ela balançou a cabeça, voltando aos documentos. Não, está tudo bem, é só rotina. Mas não era. A falência não era apenas financeira, era o colapso de uma vida construída sobre aparências. Isabela pensou nos empregados que teriam de ser demitidos, nas contas que se acumulariam como nuvens de tormenta. E João? Ele, que ganhava um salário modesto, mas leal, seria o primeiro a ir embora. Um nó se formou em sua garganta. Sabe, João, às vezes eu me pergunto se valeu a pena. Toda essa correria, essas noites sem dormir em hotéis de luxo no exterior. E agora isso. Ele parou limpando uma poeira invisível da prateleira. João raramente falava de si, mas momentos como esse o faziam recordar sua própria jornada. Filho de uma lavadeira e um operário da indústria automobilística, ele migrara para a capital jovem, enfrentando olhares enviesados e portas fechadas por causa da cor de sua pele. Casara-se cedo, mas a esposa morrera de câncer há 10 anos, deixando-o com uma filha que estudava enfermagem na USP, graças à ajuda discreta de Isabela, um bônus que ela nunca mencionara. A vida tem seus tropeços, senhora, respondeu ele com calma, escolhendo as palavras com cuidado. Mas o que importa é como a gente se levanta. Eu vi a senhora superar tempestades piores que essa chuva aí fora. Isabela riu baixinho, um som amargo. Tempestades? Isso é um furacão, João. Às 8 horas eu assino e acabou. A Montenegro Imóveis vira poeira. Ela pegou a caneta novamente, o metal frio contra a palma suada. O relógio tiquetaqueava, marcando 7h55. O som da campainha da entrada ecoou pela casa, anunciando a chegada do advogado. João assentiu, mas algo o inquietava. Enquanto se dirigia à porta para receber o visitante, seus olhos voltaram aos papéis espalhados. Um detalhe chamara sua atenção. Uma cláusula mal redigida. Um número que não batia com os relatórios que ele mesmo arquivara na semana anterior. Não era sua praia, números e leis, mas anos de organização meticulosa o haviam tornado observador. Ele parou no limiar da porta, o coração acelerando levemente. Deveria falar? Ou era melhor ficar em seu lugar, como sempre? Do lado de fora, a chuva intensificava, batendo nas janelas como um aviso. Isabela respirou fundo, preparando-se para o inevitável. O advogado, um homem de terno cinza e pasta de couro, entrava no hall, cumprimentando João com um aceno formal. Bom dia. Vamos direto ao escritório dela? João engoliu em seco. Sim, senhor, por aqui. Mas enquanto guiava o homem pelo corredor acarpetado, uma voz interna gritava para que ele agisse. A mansão, com seus lustres de cristal e quadros de artistas brasileiros nas paredes, parecia sufocante naquele momento. A dignidade de Isabela, a mulher que o tratara com respeito em tempos de preconceito velado, merecia mais que silêncio. Às 7h58, no escritório, Isabela posicionou o documento à sua frente. A caneta pairava sobre a linha assinada. O advogado pigarreou, ajustando os óculos. Está pronta, Isabela. É o melhor para todos. Ela assentiu, mas hesitou. E foi então que João, entrando com uma garrafa d'água como pretexto, viu de perto o erro. Seus olhos se arregalaram. Espere, senhora. Pode ser que haja um engano aqui. O ar no escritório parecia mais denso agora,
carregado com o cheiro de chuva úmida que se infiltrava pelas frestas das janelas antigas. Isabela congelou com a caneta na mão, os dedos brancos de tanto apertar o metal. O advogado, Dr. Roberto Almeida, um homem de uns 60 anos com rugas profundas ao redor dos olhos e um terno que cheirava a tabaco caro, ergueu uma sobrancelha, o olhar passando de Isabela para João, como se o mordomo fosse uma interrupção indesejada em uma ópera. O que é isso, João? Estamos no meio de um procedimento importante. João sentiu o peso daqueles olhos, o mesmo peso que carregara por décadas em salas como aquela, onde sua presença era tolerada, mas nunca central. Ele endireitou a postura, o fraque impecável contrastando com o tremor sutil em sua voz. Não era medo de errar, mas de invadir um território que não lhe pertencia por direito. Ainda assim, os anos de lealdade o impulsionavam. Desculpe, doutor. Senhora Isabela, eu vi algo nos papéis enquanto arrumava a biblioteca ontem. Uma discrepância nos números da cláusula de ativos. Pode ser nada, mas... Olhe aqui. Ele apontou para uma página específica, o dedo calejado de anos, limpando pisos e polindo pratas pairando sobre o texto denso. Isabela piscou, o coração martelando no peito como o trânsito caótico da Avenida Paulista em hora de pico. Ela inclinou-se sobre a mesa, os óculos de leitura escorregando no nariz. O documento era um labirinto de termos jurídicos. Declaração de insolvência, alienação de bens, débitos acumulados em 450 milhões. Mas João tinha razão. Na seção de ativos remanescentes, o valor da filial em Moema estava listado como depreciado em 80%, baseado em uma avaliação de 2021. No entanto, ele se lembrava vividamente de arquivar um relatório atualizado na semana passada, enviado por um contador externo, que corrigia isso para uma desvalorização de apenas 40%, uma diferença de milhões que poderia reestruturar toda a equação financeira. Como você, Isabela murmurou, virando-se para João com uma mistura de incredulidade e gratidão que fez seus olhos marejarem. A chuva lá fora redobrava, transformando as ruas de asfalto molhado em espelhos quebrados, refletindo as luzes neon dos prédios altos. São Paulo, com sua desigualdade gritante, mansões como a dela ao lado de favelas escondidas nas encostas, parecia ecoar sua própria divisão interna, o luxo frágil contra o abismo da perda. O advogado pigarreou, folheando suas próprias anotações com irritação crescente. Isso é impossível. Verifiquei tudo com a equipe. João, você não é contador. Isso pode ser um equívoco seu. Sua voz carregava o tom condescendente de quem via o mordomo como mero mobiliário, ignorando as noites em que João organizava arquivos com precisão cirúrgica, aprendendo números por necessidade, não por escolha. Crescer na periferia de Diadema o ensinara a sobreviver com pouco. Contas de luz atrasadas, aluguéis apertados, o sonho de uma educação que nunca veio. Mas ele observava, absorvia, como uma esponja em um mar de oportunidades alheias. Não é equívoco, doutor, rebateu João com firmeza surpreendente, o sotaque interiorano ganhando força como um samba que resiste à chuva. Eu arquivei o relatório novo na pasta azul sob avaliações 2023. Tem o carimbo da firma de contabilidade em Pinheiros. Se assinarmos agora, perdemos essa correção. Pode ser o que salva a empresa de uma falência total. Ele pausou, sentindo o olhar de Isabela sobre ele. Não como patroa, mas como alguém que finalmente o via. 20 anos de silêncios cúmplices, de cafés servidos em crises familiares, de conselhos não pedidos sobre os filhos dela que ele dera em sussurros na cozinha. Isabela sentiu um calor subir ao rosto, uma mistura de vergonha e alívio. Como não notara? Os dias se fundiam em noites de insônia, pastilhas para dormir e chamadas ignoradas dos filhos. Pedro, o primogênito executivo em Nova York, e Sofia, a caçula que vivia de festas em Florianópolis, culpando-a pelo divórcio do pai. A solidão a cegara. Roberto, verifique isso agora. Ligue para o contador. João, você. Você salvou o dia. Sua voz tremia, mas havia uma faísca de vida ali, como o sol que tentava romper as nuvens cinzentas sobre o Ibirapuera.
O advogado resmungou, pegando o telefone celular com relutância. Tudo bem, mas isso atrasa tudo. São 8h05 já. Ele discou, o som da chamada ecoando no silêncio tenso. Enquanto esperava, o escritório parecia menor, as paredes forradas de livros de direito e arte moderna. Um Portinari autêntico que valia fortunas, testemunhando o momento. João ficou ali, bandeja esquecida na mão, sentindo o orgulho inchar no peito. Pela primeira vez, não era invisível. Lembrou-se da filha, Maria, que ele visitara no fim de semana na República apertada perto da USP. Ela estudava até altas horas, sonhando em ser enfermeira em um hospital público lotado, como o que salvara sua mãe tarde demais. Pai, você merece mais, dissera ela, abraçando-o forte. Agora ele via que merecia, sim. Mereciam todos. A ligação confirmou. O relatório estava correto. A cláusula errada poderia ser emendada, adiando a falência por semanas, talvez meses, tempo suficiente para uma reestruturação. O advogado fechou a pasta com um suspiro exasperado. Foi um descuido da minha equipe. Isabela, vamos remarcar para amanhã. Mas isso não resolve o buraco todo. Os investimentos em tech ainda sangram. Ela assentiu, mas o alívio a invadiu como uma brisa fresca após a tormenta. Obrigada, Roberto. E João? Fique. Vamos conversar sobre isso depois. Ele saiu, o carro ronronando na garagem subterrânea, deixando-os sozinhos. A chuva amainava, pingos esparsos batendo no telhado de telhas coloniais. João baixou a cabeça, humilde como sempre. Não foi nada, senhora. Eu só. Cuido da casa. Mas Isabela se levantou, aproximando-se dele pela primeira vez sem a barreira da patroa empregado. Não, João. Você cuidou de mim. Há quanto tempo você vê essas coisas e não diz? Seus olhos se encontraram, e ali, no coração da mansão opulenta, brotava uma conexão real, tecida de gratidão e reconhecimento mútuo. Enquanto o dia prosseguia, com o sol finalmente rompendo as nuvens e iluminando as ruas movimentadas de pinheiros, Isabela sentiu o primeiro vislumbre de esperança. A falência não era o fim. Era um recomeço, impulsionado por quem menos esperava. O homem que servira em silêncio, carregando sua própria carga de invisibilidade racial e luta diária. Mas sombras pairavam, os filhos distantes, os credores impacientes e o medo de que um erro salvo hoje não bastasse para curar as feridas profundas de uma vida solitária. A tarde se arrastava preguiçosa em pinheiros, com o sol agora filtrando pelas copas das árvores antigas da rua Oscar Freire, onde boutiques de grife exibiam vitrines impecáveis ao lado de camelôs, vendendo bijuterias baratas. Isabela e João estavam na cozinha da mansão, um espaço amplo com bancadas de granito preto e eletrodomésticos importados que raramente eram usados. O ar cheirava a café fresco e ao pão de queijo que João preparara como distração. Um gesto simples para quebrar o silêncio que se instalara após a saída do advogado. A chuva da manhã havia dado lugar a uma umidade pegajosa, típica de São Paulo no outono, fazendo com que as janelas embaçassem levemente. Isabela sentou-se à ilha central, o hobby trocado por uma blusa de linho branca e calça jeans que a faziam parecer mais acessível, longe da armadura de tailleurs que usava em reuniões. Seus cabelos, agora presos em um coque frouxo, revelavam fios grisalhos que ela nunca admitira tingir. João, sente-se. Pela primeira vez em anos eu insisto. Sua voz era suave, mas carregava uma vulnerabilidade que a deixava exposta, como se o erro no documento tivesse rachado não só os papéis, mas sua fachada de invencibilidade. Ele hesitou, o instinto de subserviência enraizado como as raízes das figueiras nas calçadas movimentadas de Vila Madalena. Aos 58 anos, João raramente se sentava na presença de patrões. Era uma regra não dita, aprendida nas casas de família rica onde servira antes. Mas o olhar de Isabela, cheio de uma gratidão genuína, o fez puxar uma cadeira de madeira. Seus ombros largos, marcados por anos carregando bandejas e móveis pesados, relaxaram um pouco. Senhora, não sei se é lugar meu falar de negócios. Eu só arrumo as coisas, sirvo o chá.
Ela balançou a cabeça, servindo-lhe uma xícara de café. Não. João, você viu o que eu e uma equipe de advogados não vimos? Como? Conte-me. Seus olhos azuis e cansados fixavam-se nele com curiosidade real. Naquele momento, a cozinha parecia um confessionário improvisado, longe dos salões formais onde ele era invisível. Fora dali, São Paulo pulsava. O barulho de buzinas na marginal, o cheiro de poluição misturado a pastelarias de rua, a desigualdade que separava mansões como aquela das periferias onde João crescera. Ele tomou um gole, o café amargo reavivando memórias. Eu não sou formado, senhora. Cresci em Diadema, naqueles barracos de tijolo sem reboco, onde a gente contava moedas para comprar arroz no mercadinho. Meu pai trabalhava na montadora, turnos de 12 horas, e minha mãe lavava roupa para os ricos de Santo Amaro. Aprendi a ler números cedo, para não ser enganado nos boletos. Aqui na casa eu arquivo tudo. Contas, contratos, até os relatórios que você deixa na escrivaninha. Ontem, vi que o número da filial em Moema não batia com o que o contador mandou por e-mail. Pensei, se eu não falo, quem vai? Isabela sentiu um aperto no peito, uma culpa que se misturava ao alívio. 20 anos atrás, contratara João por recomendação, atraída por sua discrição e eficiência. Ele era o único empregado que não fofocava sobre suas brigas com o marido, nem julgava suas ausências prolongadas, mas nunca o vira como aliado, só como parte do cenário. Eu fui cega, João. Toda essa vida de jet lag e negociações em Nova York me fez esquecer o básico, olhar de verdade. Meus filhos. Pedro nem atende minhas ligações. Ele acha que herdar a empresa é direito dele, sem suar. E Sofia, ela me culpa pelo pai, como se eu tivesse escolhido o câncer dele. João assentiu, os olhos baixos para a xícara. Ele sabia das ausências dela, das noites em que servia jantar para uma só pessoa, ouvindo ecos de risadas vazias. Sua própria família era um espelho quebrado. A esposa, Ana, falecida após meses de quimioterapia no Hospital do Servidor Público, onde as filas eram eternas e os remédios escassos. Maria, a filha de 22 anos, herdara a determinação dele, estudando à noite enquanto trabalhava como auxiliar em uma clínica particular nos Jardins. Minha Maria diz que eu sou teimoso, senhora, que devia pedir aumento ou mudar de emprego, mas aqui eu tenho estabilidade. E agora, com esse erro salvo, talvez eu veja que valeu a pena ficar. O telefone de Isabela vibrou sobre a bancada, o nome Pedro piscando na tela. Ela hesitou, o coração acelerando como o metrô lotado na hora do rush. Atendeu, colocando no viva-voz sem pensar. Mãe, ouvi boatos na Faria Lima sobre a falência. É verdade? Se for, eu cuido da venda dos imóveis. Mas me avise antes de demitir todo mundo. A voz de Pedro era fria, executiva, ecoando de um escritório envidraçado em Manhattan, onde ele gerenciava fundos de investimento para brancos ricos como ele se tornara. Isabela engoliu em seco, o rosto corando. João observava, sentindo a injustiça queimar como o sol escaldante nas ruas de Diadema. Não é falência total, Pedro. Encontramos um erro nos documentos. Vamos reestruturar. Sua voz tremia, mas havia firmeza nova, inspirada pela presença quieta de João. Pedro riu, um som seco. Erro? Mãe, você sempre confia demais nos outros. Eu volto na semana que vem. Não assine nada sem mim. A ligação caiu, deixando um silêncio pesado. Isabela desligou o aparelho com força, lágrimas brotando. Ele me trata como incompetente, como se eu não tivesse construído isso sozinha, depois da morte do pai dele. João estendeu a mão, hesitante, tocando levemente o braço dela. Um gesto raro, de pai para filha, em uma família que não era sua. Senhora, filhos são assim. Veem o mundo como deles. Mas você tem força. Lembra daquela vez, há 10 anos, quando o banco apertou e você renegociou tudo sozinha? Eu vi dos bastidores. E sobre mim. Se a reestruturação incluir demissões, eu entendo. Mas Maria precisa da bolsa que você dá para ela. Sem isso, ela desiste da faculdade. Isabela ergueu o olhar, surpresa. Ela dera a bolsa anonimamente, através de uma fundação,
sem saber que beneficiava a filha de João. Eu, como você soube, o segredo a ligava a ele de forma inesperada. Um ato de bondade que ela fizera por impulso, recordando a própria juventude difícil em uma família de classe média baixa no interior de Minas. Eu vi o cheque na gaveta, senhora. Nunca disse nada. Obrigado por isso. Ela sonha em trabalhar no SUS ajudando gente como a mãe dela. A voz de João embargou, revelando camadas de dor. O racismo sutil nos olhares dos médicos que priorizavam pacientes pagantes. As noites em que ele orava para Ana sobreviver, só para perdê-la em uma cama de hospital público superlotado. Isabela apertou a mão dele, um gesto que selava uma aliança. Ninguém será demitido por enquanto, João, incluindo você. Vamos lutar juntos por isso. Talvez eu precise de olhos como os seus para ver o que está escondido. O sol poente tingia a cozinha de laranja, contrastando com as sombras das periferias visíveis da janela alta, onde luzes de postes começavam a acender em comunidades distantes. Enquanto o dia terminava com o tráfego da Avenida Rebouças rugindo ao fundo, Isabela sentiu uma faísca de resiliência. O erro salvo era só o começo. As feridas familiares e as pressões financeiras ainda sangravam, mas pela primeira vez não estava sozinha. João, com sua dignidade forjada na luta diária contra a invisibilidade, tornava-se o pilar que ela nunca soubera precisar. Mas o amanhã traria credores à porta, e Pedro, com sua ambição afiada, poderia complicar tudo. A transformação era gradual, tecida de conversas honestas e reconhecimentos tardios, em uma cidade que devorava os fracos sem piedade. A noite caía sobre São Paulo como um manto pesado, as luzes da Avenida Paulista piscando em neon frenético, contrastando com as sombras das vielas apertadas, onde famílias como a de João lutavam para acender lâmpadas fracas. Na mansão em Pinheiros, o ar-condicionado zumbia baixinho na sala de estar, um espaço amplo com sofás de couro italiano e tapetes persas que abafavam os passos. Isabela andava de um lado para o outro, o telefone na mão, relendo mensagens de Pedro. Chego amanhã cedo. Não faça nada sem mim. O pânico da manhã dera lugar a uma determinação frágil, alimentada pela conversa com João, mas o peso da família fragmentada a esmagava novamente. João preparava o jantar na cozinha adjacente, o cheiro de feijão cozinhando devagar, misturando-se ao aroma de alho refogado, uma receita simples de sua infância em Diadema, adaptada para o paladar refinado dela. Ele cortava cebolas com precisão, os olhos semicerrados contra as lágrimas que subiam, não só do corte, mas de memórias que a conversa da tarde havia remexido. Aos 58 anos, ele raramente cozinhava para si mesmo. Na kitnet alugada em uma rua lateral de Vila Madalena, jantares eram sanduíches frios após turnos extras como faxineiro em eventos nos jardins. Mas ali, na casa dos Montenegro, ele encontrava um propósito que transcendia o salário modesto. Isabela, sente-se. O jantar fica pronto em 10 minutos, chamou ele limpando as mãos no avental. Usava o primeiro nome dela agora, uma permissão tácita da tarde que soava estranha em sua boca, como um samba fora do ritmo. Ela parou, olhando para ele com uma vulnerabilidade que a envelhecia 10 anos. Não consigo comer, João. Pedro vem amanhã e ele vai querer tomar as rédeas. Ele sempre faz isso. Chega como salvador, mas só para lucrar. Ele assentiu, servindo um copo de água com limão para ela. A cozinha, iluminada por spots embutidos, parecia um refúgio contra o caos externo, o barulho distante de sirenes na Rebouças, o eco de discussões em apartamentos vizinhos sobre contas atrasadas. João sentara-se à mesa mais cedo, um gesto que ainda o inquietava, mas que fortalecia o laço novo entre eles. Filhos veem o mundo pelo próprio umbigo, senhora. Isabela. Minha Maria era assim no começo da faculdade. Brigava comigo por eu não ter subido na vida, por ainda servir chá pra gente como vocês. Mas o tempo ensina. Ela liga todo dia agora contando das aulas no HC. Isabela sorriu fracamente, sentando-se enfim. O HC, o Hospital das Clínicas, era um labirinto de corredores lotados que ela conhecia de doações superficiais em galas beneficentes. Mas para João, era o epicentro de sua dor
e esperança. Conte-me mais sobre ela. Você nunca fala da família. Sua curiosidade era genuína, um esforço para humanizá-lo após anos de tratá-lo como sombra. Ele pausou, mexendo o feijão com uma colher de pau gasta. Maria tem 22 anos. Estuda enfermagem na USP. Mora em uma república em Pinheiros, perto da estação Fradique Coutinho. O quarto dela é minúsculo, com colchão no chão e pilhas de livros sobre anatomia. Trabalha meio período em uma farmácia na rua Teodoro Sampaio, vendendo remédios para os turistas que reclamam do preço. Ela sonha em entrar no SUS, ajudar nas UPAs cheias de gente como a gente de Diadema. Mães com febre alta, pais com feridas de fábrica. Mas o racismo... Ah, ele segue ela. Semana passada, um professor a ignorou na chamada, como se ela não estivesse ali. Filha de faxineiro, ele deve pensar. As palavras de João saíam pausadas, carregadas de uma raiva contida que ele raramente exteriorizava. Crescer na periferia o ensinara a engolir injustiças. O policial que o revistava na saída do metrô por parecer suspeito, os olhares em supermercados de elite onde ele comprava mantimentos para a casa. Isabela sentiu um rubor de culpa. Ela mesma, em suas juventudes sociais, evitara olhares como o dele em festas. Eu sinto muito, João. Essa cidade, ela engole os nossos como você. Eu construí tudo isso. Ela gesticulou para a mansão, mas nunca parei para ver o custo para os outros. O telefone tocou novamente, dessa vez de Sofia, a caçula. Isabela atendeu, o viva-voz ativado por hábito. Mãe, Pedro me mandou mensagem. Falência. Você tá louca de assinar sem a gente. Eu tô em Floripa, mas pego o voo amanhã. Não venda nada. Eu preciso do dinheiro para quitar minhas dívidas no cartão. A voz de Sofia era estridente, misturando pânico e egoísmo, ecoando de uma praia ensolarada, onde ela posava em stories de Instagram, longe das chuvas cinzentas de São Paulo. Isabela fechou os olhos, o copo tremendo em sua mão. Sofia, não é assim, estamos reestruturando. Volte se quiser ajudar, não para pegar migalhas. A ligação terminou em um clique abrupto, deixando o ar mais denso. João observava, sentindo a dor dela como um eco da sua própria. A esposa Ana, que morrera sem que os filhos dela, primos distantes, aparecessem no enterro, ocupados com festas em Guarulhos. Ambos vêm amanhã, murmurou Isabela, as lágrimas escorrendo agora. Vão me tratar como incompetente. Vão demitir você e os outros para cortar custos. Eu não aguento. Ela enterrou o rosto nas mãos, os ombros sacudindo. João instintivamente aproximou-se, colocando uma mão em seu ombro. Um toque hesitante, mas firme, como o de um pai consolando uma criança. Ei, você não está sozinha nisso. Amanhã, quando eles chegarem, eu fico do seu lado. Não como mordomo, mas como amigo. Vamos mostrar os números certos, o relatório que salvou o dia. Seus filhos precisam ver que você ainda manda. Ela ergueu o olhar, surpresa com a força dele. O jantar foi servido em pratos de porcelana fina, mas eles comeram à mesa da cozinha como iguais. O feijão estava perfeito, temperado com cominho que lembrava as festas de São João em Minas, terra natal dela. Enquanto comiam, João compartilhou mais. As noites em que Ana tossia no escuro da casa simples em Diadema, ele correndo de ônibus lotado para o hospital, só para ouvir sem vaga no particular. Eu vendi o carro para pagar o tratamento dela, mas não adiantou. Maria viu tudo, jurou que ia mudar isso. Agora, com a bolsa sua, ela tá perto. Isabela engoliu o nó na garganta. Eu fiz isso porque vi em você a luta que minha mãe teve. Viúva criando 3 filhos em Belo Horizonte. Lavava roupa no Rio, contava moedas para a escola, mas eu subo e esqueço os de baixo. A confissão a libertava, tecendo uma ponte sobre o abismo social que os separava. A noite avançava, com o tráfego da marginal diminuindo para um ronco distante. Eles passaram para a sala, onde Isabela abriu um laptop na mesa de centro de vidro, revisando os documentos com João ao lado. Ele apontava detalhes, uma conta esquecida de aluguel em um prédio na Vila Nova Conceição, um crédito fiscal não reclamado de anos atrás. Sua mente, afiada pela sobrevivência, via o que os experts perdiam. Aqui, senhora, isso pode cobrir 20% do débito.
Se Pedro ignorar, eu falo. Ela riu. Um som genuíno pela primeira vez em dias. Você vai assustar ele. Ele acha que sabe tudo de finanças, mas vive de bônus em Wall Street. O riso morreu quando uma notificação piscou. E-mail do banco principal, cobrando reunião urgente com credores na quarta. Amanhã é só o começo. Se os filhos não ajudarem, perco tudo. João fechou o laptop com gentileza. Durma, Isabela. Amanhã, se a gente enfrenta. Lembra, eu vi você renegociar com bancos piores nos anos 90, quando a inflação comia tudo. Você é forte. Ele a ajudou a subir as escadas, o corrimão de madeira polida rangendo levemente. No quarto dela, as cortinas filtravam as luzes da cidade, um mar de pontos brilhantes que escondiam misérias nas periferias. Sozinha na cama king size, Isabela ouviu João trancar a casa, seus passos ecoando como um guarda-costas invisível. Pela primeira vez, o sono veio sem pastilhas, embalado pela resiliência dele. Mas no fundo, o medo persistia. Pedro e Sofia chegariam ao meio-dia, com malas de grife e demandas egoístas, e os credores não esperariam. A bondade de João era um farol, mas a tempestade familiar poderia apagá-lo. Em Diadema, Maria ligava para o pai naquela hora, ignorando o cansaço. Pai, como foi o dia? Você merece mais que servir. Ele sorriu no escuro da kitnet respondendo, hoje, filha, eu servi e fui visto. A transformação se espalhava, devagar, como a chuva que voltava a cair, lavando as ruas sujas de uma cidade dividida. O sol da manhã de quarta-feira escaldava as ruas de Pinheiros, transformando o asfalto em uma frigideira, onde o cheiro de pão quente das padarias misturava-se ao fedor de escapamentos de carros parados no engarrafamento da Avenida Rebouças. Isabela acordou cedo, o corpo pesado de uma noite interrompida por sonhos fragmentados de reuniões fracassadas e rostos acusadores. Desceu as escadas da mansão com um café na mão, o hobby de seda roçando as pernas, e encontrou João já na cozinha, arrumando a mesa para o café da família que se aproximava. Ele usava o uniforme habitual, mas havia uma postura mais ereta em seus ombros, como se a conversa da noite anterior tivesse endireitado algo que o tempo curvava. Bom dia, Isabela, disse ele colocando fatias de pão integral e queijo Minas ao lado de uma jarra de suco de laranja fresca. Sua voz era calma, mas os olhos castanhos carregavam uma vigilância nova, como um vigia em uma favela, sob ameaça de remoção. Os filhos chegam ao meio-dia. O motorista está pronto para o aeroporto. Quer que eu prepare o almoço aqui ou levamos para o escritório? Ela sentou-se, o estômago revirando com ansiedade. A cozinha, com suas paredes de azulejo branco e o relógio de parede marcando 8h30, parecia um bunker contra o mundo lá fora. O trânsito caótico. Os bancos que ligavam a cada hora cobrando juros compostos que devoravam sua fortuna como cupins em madeira podre. Aqui mesmo, João. Não aguento mais salas de reunião frias. E obrigada. Por ontem. Você me deu coragem para enfrentar isso. Seus dedos tamborilavam na mesa, revelando o nervosismo que as noites de insônia não aplacavam. Ele assentiu, servindo o café sem alarde. João sentia o peso do momento. Aos 58 anos, ele sabia que famílias como os Montenegro se desfaziam em brigas por herança, como as que vira em casas anteriores, onde empregados como ele eram os primeiros a cair. Lembrou-se de Maria, que ligara de madrugada da República apertada, o barulho de sirenes ao fundo da rua Fradique Coutinho. Pai, não se meta demais, eles vão te usar e jogar fora. Mas ele não podia ficar à margem. A gratidão de Isabela era um laço que o prendia, mais forte que o salário. O meio-dia chegou com o ronco de um táxi na garagem. Pedro desceu primeiro, alto e magro, com um terno Armani amarrotado do voo de Nova York e uma maleta de couro que cheirava a couro italiano. Seus cabelos escuros penteados para trás e o olhar afiado de quem negociava milhões em Wall Street o faziam parecer uma versão mais jovem e impiedosa do pai falecido. Atrás dele, Sofia arrastava uma mala de rodinhas rosa, o vestido curto e salto alto, contrastando com o cansaço do voo de Florianópolis. Seus cabelos cacheados, tingidos de loiro, caíam em ondas artificiais,
e o celular na mão piscava notificações de redes sociais. "Mãe, que bagunça é essa?" exclamou Pedro ao entrar na sala de estar, beijando-a distraidamente na bochecha. "Ouvi na Faria Lima que você quase assinou a falência. Por que não me chamou antes? Eu tenho contatos em bancos que poderiam adiantar um empréstimo." Sua voz era autoritária, ecoando das paredes forradas de madeira nobre, ignorando o suor que escorria em suas têmporas sob o ar-condicionado gelado. Sofia abraçou Isabela com efusividade falsa, o perfume doce invadindo o ar. "Mãe, você tá acabada. Olha essas olheiras. Se for para vender a casa, me avisa para eu achar um AP em Moema antes. Não quero morar na rua." Ela jogou a bolsa no sofá, o som abafado pelo tapete persa, e pegou o telefone para checar o Instagram, como se a crise fosse um post passageiro. Isabela sentiu o peito apertar, o orgulho ferido como uma ferida aberta sob o sol impiedoso de São Paulo. "Sentem-se, não é venda total. Encontramos um erro nos documentos ontem, graças a João." Ela gesticulou para o mordomo, que entrava com uma bandeja de águas frescas, o rosto impassível, mas os olhos atentos. Pedro ergueu uma sobrancelha, olhando para João como se ele fosse um móvel fora de lugar. "O mordomo? Mãe, sério? Você confia em um empregado para números? Eu sou o executivo aqui. Vamos ver os papéis agora." Ele abriu a maleta na mesa de centro, espalhando relatórios impressos em papel brilhante, cheirando a tinta fresca de impressoras de Manhattan. João depositou as águas em silêncio, mas sentiu o olhar de Pedro como um tapa, o mesmo desdém que recebera em festas de família rica, onde era o preto que serve. Ele se retirou para a cozinha, mas Isabela o chamou de volta. "João, fique. Você salvou a empresa ontem. Explique para os seus filhos o que viu." Sofia riu, um som agudo que cortou o ar como uma sirene de ambulância na marginal. "Mãe, para. Ele é só o mordomo. Deixa os adultos cuidarem." Mas Pedro, folheando os documentos, parou. "Espera. Essa cláusula da filial em Moema está errada mesmo." "Como você notou isso, João? Você lê relatórios?" João endireitou-se, o fraque esticando sobre o peito largo. Sua voz saiu firme, com o sotaque que carregava o eco das ruas de Diadema. "Sim, senhor. Arquivo tudo há 20 anos. Vi o relatório novo na pasta azul, o do contador de Pinheiros. A desvalorização é de 40%, não 80%. Se assinássemos, perdíamos milhões à toa." Ele apontou para a página, o dedo calejado contrastando com o papel imaculado. Pedro piscou, o ego ferido como um arranhão em um carro de luxo. "Certo, bom olho, mas isso é paliativo. Os investimentos em tech afundaram 200 milhões e temos que demitir todo mundo. Jardineiro, cozinheira, você incluso, João. Cortar custos para atrair investidores." Sua voz era fria, calculista, ignorando o suor que perlava a testa de Isabela. Ela se levantou, o rosto corando de raiva. "Não, João fica. Ele é mais que empregado. Ele é família. Vocês dois com suas vidas distantes, Pedro em Nova York comprando apartamentos que nem usa, Sofia gastando em festas em Floripa, nunca suaram por isso. Eu construí sozinha, após o pai de vocês morrer. E João viu o que vocês ignoram." Sofia bufou cruzando os braços. "Mãe, acorda. Essa casa é um poço sem fundo. Se não demitir, perdemos tudo. Eu preciso do dinheiro para quitar dívidas no cartão, viagens, roupas, arte e vida real." Seus olhos desviaram para João, um olhar de desdém sutil. "E ele? Pode arrumar emprego em qualquer casa pobre na periferia." As palavras pairaram como fumaça de cigarro em um bar lotado da Vila Madalena. João sentiu o golpe, o racismo velado que o seguia como sombra. É o emprego em casa pobre, ecoando os olhares em shoppings de elite, onde ele comprava mantimentos e era seguido por seguranças. Mas ele não recuou. "Senhorita Sofia, eu cuidei dessa casa por 20 anos. Não sou carga. Sou o que mantém as coisas funcionando. Minha filha Maria estuda na USP, graças à bolsa da senhora Isabela. Se me demitir, ela desiste. Mas eu entendo. A vida de vocês é diferente da minha, de ônibus lotados e contas apertadas em Diadema." Pedro riu, seco. "Bolsa? Mãe, você tá louca? Dando dinheiro para a filha do empregado?
Isso é nepotismo invertido. Mas Isabela explodiu batendo na mesa. Nepotismo? Vocês sugam tudo. Pedro, você pegou 5 milhões de reais para o seu fundo e perdeu metade em apostas ruins. Sofia, as festas que você vai são pagas com cartões da empresa. João trabalha honestamente, sem reclamar. Ele fica e vamos reestruturar juntos. O silêncio caiu, pesado como a umidade do ar paulistano. Sofia pegou o celular, fingindo uma ligação urgente, mas seus olhos marejavam. Culpa misturada a egoísmo. Pedro folheou mais papéis, murmurando. Tudo bem, adiamos demissões por uma semana, mas contrate um consultor de verdade, mãe. Não dependa de intuição de mordomo. João saiu para a cozinha, o coração acelerado, mas uma faísca de orgulho queimando. Ele ligou para Maria enquanto preparava o almoço. Arroz, feijão e bife acebolado, cheiro reconfortante que enchia a casa. Filha, hoje eu falei, eles ouviram. Do outro lado, na República Barulhenta, Maria sorriu. Pai, você é o herói deles, mas cuida de você. No almoço, à mesa da sala de jantar com vista para o jardim murado, a tensão pairava como nuvens sobre o Ibirapuera. Isabela comeu pouco, os olhos fixos nos filhos. Vamos lutar pela empresa. João tem ideias, créditos fiscais esquecidos, renegociações. Ele viu o erro que salvou tudo. Pedro assentiu relutante, mastigando o bife. Sofia, surpreendentemente, perguntou a João sobre Maria, um vislumbre de curiosidade genuína rompendo o egoísmo. A tarde avançou com chamadas para o banco, o advogado retornando com papéis corrigidos. Mas uma notificação piscou no e-mail de Isabela. Os credores principais exigiam reunião imediata na Faria Lima, ameaçando embargo de bens. Pedro sorriu, predatório. Eu cuido. Mas sem João no meio. Isabela apertou a mão dele sob a mesa, um gesto de solidariedade que a ancorava. A transformação era dolorosa, rasgando velhas lealdades, mas tecendo novas, de patroa para aliada, de sombra para voz. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho sobre as torres de vidro, o medo de perder tudo crescia, mas a resiliência de João iluminava o caminho, prometendo um confronto final, que testaria laços forjados na adversidade. A tarde de quarta-feira se arrastava sob um sol implacável que transformava a Avenida Faria Lima em um caldeirão de asfalto fumegante, onde executivos de terno corriam de prédio a prédio, suando profusamente enquanto negociavam fortunas ao telefone. Isabela dirigia o Mercedes preto pela Marginal Pinheiros, o ar-condicionado lutando contra a umidade que grudava na pele como uma segunda camada de roupa. Ao seu lado, no banco do passageiro, João ajustava o cinto, vestindo uma camisa social simples que ela insistira em comprar para ele naquela manhã, um gesto de igualdade que ainda o deixava desconfortável, como se desafiasse as regras invisíveis de uma vida inteira de serviço. Atrás, Pedro e Sofia seguiam em um táxi separado, relutantes em compartilhar o carro com o mordomo promovido, como Pedro murmurara sarcástico no almoço. O escritório do banco principal ocupava o 25º andar de uma torre envidraçada, com vistas panorâmicas para o caos urbano de São Paulo. O serpentear do Tietê abaixo, coberto de poluição, e as favelas distantes nas colinas, pontinhos de telhados de zinco que lembravam a João sua infância em Diadema. A recepção era um mar de mármore branco e sofás de couro minimalista, onde o cheiro de café caro misturava-se ao perfume sintético de secretárias apressadas. Isabela assinou o livro de visitas com a mão firme, mas o coração batia descompassado, ecoando o ronco distante dos trens da CPTM, que transportavam trabalhadores como João para empregos exaustivos. O diretor executivo, um homem de uns 50 anos chamado Carlos Menezes, com gravata vermelha e aliança de ouro reluzente, recebeu-os em uma sala de reuniões com paredes de vidro fumê. Seus olhos passaram rapidamente por João, registrando-o como intruso antes de fixar-se em Isabela. Senhora, Montenegro, os credores estão impacientes. Os débitos somam 450 milhões e os investimentos em tech foram um desastre.
Assinatura de falência ou plano de reestruturação imediato. Sua voz era cortante, como o ar seco do ar-condicionado que ressecava a garganta. Pedro sentou-se à cabeceira da mesa oval, abrindo sua maleta com autoridade. Eu cuido disso, Carlos. Sou o executivo da família. Temos um plano. Corte de custos, venda de ativos periféricos, demissões em massa, incluindo o pessoal da mansão. Ele gesticulou vagamente para João, que permanecia de pé ao lado de Isabela, sentindo o peso daqueles olhares como o de um interrogatório policial na periferia. Sofia, sentada ao lado do irmão com as pernas cruzadas e o celular escondido no colo, assentiu distraidamente, os olhos vidrados em uma notificação de like. Vende o que der. Eu preciso do meu quinhão para quitar dívidas. Sua voz era leve, como se discutisse um vestido em promoção na Oscar Freire, ignorando o suor que escorria pela nuca de Isabela sob as luzes fluorescentes. Isabela engoliu em seco, o estômago revirando como nas curvas apertadas da Avenida Brigadeiro Faria Lima no Rush. Não é tão simples, Pedro. Ontem descobrimos um erro nos documentos. A filial em Moema vale mais do que pensávamos, e há créditos fiscais não reclamados de anos atrás. Ela olhou para João, um pedido silencioso de apoio. A sala parecia menor agora, as cadeiras de couro rangendo sob o peso da tensão. Enquanto do lado de fora, nuvens escuras se acumulavam sobre o horizonte, prometendo outra chuva torrencial. Menezes ergueu uma sobrancelha folheando pastas grossas. Créditos, mostre. Sem provas, prosseguimos com o embargo amanhã. Pedro riu, confiante. Mãe, isso é conversa fiada. Deixe que eu apresente os números reais. Ele deslizou um relatório impresso pela mesa, destacando cortes drásticos. Demissões de 80% da equipe. Venda da mansão por 50 milhões. João observava, o peito apertado pela injustiça. Ele via os números, mas também as vidas. A cozinheira Maria José, mãe solteira com 3 filhos em uma casa alugada no Butantã. O jardineiro, que viajava horas de Osasco todo dia. Mas João não aguentou o silêncio. Endireitando-se, ele se aproximou da mesa, ignorando o olhar de advertência de Pedro. Com licença, Sr. Menezes. Eu arquivei esses relatórios. O crédito fiscal é de 2018. Um abatimento de ICMS não processado na expansão para o shopping em Moema. Vale 80 milhões e se reivindicado agora. E a filial não está depreciada em 80%. O laudo atual é de 40%. Como o contador confirmou ontem. Sua voz ecoou firme, o sotaque interiorano cortando o ar polido como uma brisa da periferia invadindo um shopping de elite. Ele apontou para uma cláusula no documento de Pedro, o dedo calejado tremendo levemente, mas os olhos fixos, cheios da dignidade forjada em anos de invisibilidade. A sala congelou. Pedro corou, batendo na mesa. O quê? Você não é ninguém aqui? Mãe! Mande ele calar a boca. Sofia bufou, mas Menezes inclinou-se para a frente, intrigado. Interessante. Verifique isso, assistente. Uma secretária digitou furiosamente no laptop, e minutos depois o rosto de Menezes se iluminou. É verdade. Isso muda tudo. Adianta o embargo e abre espaço para refinanciamento. Quem é você, afinal? João baixou os olhos por um instante, sentindo o rubor subir às bochechas escuras. Só o mordomo da família, senhor. Mas 20 anos organizando papéis me ensinaram a ver o que escapa. Isabela apertou sua mão sob a mesa, um gesto de gratidão que a fez tremer. Pedro ficou mudo, o ego rachado como o asfalto rachado pela chuva nas ruas de São Paulo. Sofia, surpreendentemente, murmurou. Uau! Ele salvou de novo. A reunião se estendeu por horas, com chamadas para contadores e advogados. O plano emergiu. Reestruturação gradual, mantendo a maioria dos empregos, usando os créditos para um empréstimo ponte. Menezes assinou um aditamento provisório, o sol poente tingindo a sala de laranja através das janelas. Vocês têm 60 dias. Não desperdicem. Ao saírem, o ar úmido da rua os envolveu, a chuva fina começando a cair, lavando o pó das calçadas lotadas de pedestres apressados. No carro de volta, o silêncio era denso como a neblina sobre o rio. Pedro dirigia agora, as mãos brancas no volante. Tudo bem, João. Você tem olho bom. Mas não pense que isso te torna sócio.
Sua voz era relutante, mas havia um respeito forçado ali, como o reconhecimento de um patrão periférico após uma promoção merecida. Sofia, no banco de trás com Isabela, tocou o braço da mãe. Mãe, desculpa. Eu fui egoísta. Talvez eu possa ajudar de verdade, em vez de só reclamar. Lágrimas escorriam por seu rosto maquiado, borrando o rímel, enquanto as luzes dos postes acendiam nas ruas molhadas de pinheiros. Isabela sorriu, exausta mas aliviada, olhando para João pelo retrovisor. Obrigada a todos, mas foi João quem nos tirou do buraco. Ele não é só mordomo, é o coração dessa casa. João assentiu, os olhos marejados pela primeira vez, pensando em Maria, que esperava uma ligação sua na República apertada, sonhando com um mundo mais justo no SUS lotado. De volta à mansão, o jantar foi simples, à mesa da cozinha. Arroz, feijão e salada fresca, comendo como uma família improvável. Pedro admitiu suas perdas em Wall Street, prometendo contatos reais para a recuperação. Sofia desligou o celular, perguntando sobre a vida de João em Diadema. Os olhos curiosos pela primeira vez. A chuva batia nas janelas, mas dentro um calor novo se espalhava, de laços tecidos na adversidade, de reconhecimento que curava feridas antigas. Naquela noite, Isabela deitou na cama, o sono vindo profundo sem o peso da solidão. João, em sua kitnet simples, ligou para Maria. Filha, hoje eu fui visto e ajudei a mudar vidas. A cidade dormia sob a chuva, suas desigualdades ainda gritantes, mas naquela casa a resiliência triunfava, transformando orgulho em compaixão, invisibilidade em força. A falência fora evitada, não por milagres, mas por olhos atentos e corações abertos, provando que a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas, forjadas no fogo das lutas diárias de São Paulo.